Olá, hoje é dia 1º de março de 2017. Até o próximo dia 5, quem quiser curtir as atrações das cidades do litoral, pagando apenas R$10, pode aproveitar o programa da Secretaria de Turismo de São Paulo, que realiza passeios. É o Roda SP. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, na página rodasp.com ou diretamente nos postos de venda em 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista: Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Os roteiros têm um dia de duração e as saídas são programadas para a parte da manhã. Você vai ver agora os destaques desta edição. Nestes dias de muito calor, especialistas alertam sobre a necessidade do uso do protetor solar. Casa do Pequeno Cidadão, que abriga menores de idade vítimas de maus tratos familiares, quer ampliar o trabalho para atender os maiores de 18 anos. O Jornal da Assembleia está no ar. Menores de idade vítimas de maus tratos cometidos por pessoas da própria família encontram na Casa do Pequeno Cidadão um lar onde passam a infância e a adolescência. A entidade agora quer abrir as portas da Casa do Jovem Cidadão para abrigar os maiores de idade. Este berço hospitalar simboliza o alicerce da construção da Casa do Pequeno Cidadão. Foi achado no terreno que posteriormente deu lugar ao prédio da entidade. Essa casa era uma casa pequena e tinha realmente essa pitangueira, e preso a essa pitangueira com uma corrente, todo enferrujado o berço, todo enferrujado a corrente, tinha esse berço que é o neonatal da Santa Casa. E foi exatamente onde a nossa força, ela se tornou a enésima potência, porque nós falamos, puxa vida, por mais vontade que você tenha, por mais coragem que você tenha, você fala, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Precisa ter coragem, precisa ter vontade, precisa ter força mesmo, fôlego para tudo isso. A hora que nós vimos esse berço, nós falamos, isso é o que nós temos que fazer. É isso que Deus colocou para a gente aqui, olha, vocês estão fazendo a coisa certa no lugar certo. E é por isso que nós queremos daqui multiplicar. É por isso que nós pensamos na segunda casa, pensamos na República, porque foi um caminho que nos foi aberto. E nós não podemos parar nesse caminho. A Casa do Pequeno Cidadão faz parte de um projeto chamado SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, e funciona no bairro de Vila Leopoldina, zona oeste da capital. A instituição completa 10 anos de existência com uma marca de acolhimento. Ao longo desse tempo, recebeu 112 menores de idade. As crianças foram retiradas pela Justiça dos maus tratos praticados pela própria família. Hoje, a entidade abriga 20. É o número máximo permitido pela lei. Antes, na verdade, das crianças serem encaminhadas para cá, necessariamente tem que ter uma determinação do juiz que ratifique, se for um acolhimento feito pelo Conselho Tutelar, ratifique esse acolhimento ou, eventualmente, pode ser uma decisão do próprio juiz diretamente, determinando o acolhimento e em que hipótese isso acontece. Sempre que se constata que alguma dessas crianças está em situação de risco, por um abuso, uma negligência por parte dos pais, por exemplo, há necessidade de uma aplicação de uma medida protetiva que muitas vezes enseja o afastamento do convívio familiar. E aí, nessas hipóteses, a criança acaba sendo encaminhada para uma unidade de acolhimento. As crianças vivem aqui em espaços e ambientes como de uma moradia, tudo construído e custeado por doadores. Nós temos espaço para abrigar mais crianças e jovens, mas a legislação não nos permite. Seria uma coisa que eu acho que nós deveríamos tentar conseguir das autoridades, inclusive, que eles fiscalizassem sim, e nós somos perfeitamente concordantes com esse tipo de coisa, que sejamos fiscalizados e até mais fiscalizados, se for o caso, mas que eles deviam entender também a condição de cada casa, porque tem casas que conseguem abrigar 10 crianças ou jovens, outras 20. Se nós temos condições de abrigar 30, por que nós não podemos abrigar dando condições para essas 30 crianças, jovens e adolescentes? Um bazar ajuda a entidade a arrecadar recursos. A gente tem tido uma receptividade bastante interessante nesse sentido, onde as pessoas perceberam que são roupas que elas podem usar no seu dia a dia, sem nenhum problema de ser de um ou de outro, né? Isso é bem dos nossos tempos atuais. Todos os dias, as crianças são levadas com o carro da instituição para a escola, consultas médicas
passeios e outras atividades. Toda vez que uma criança chega no serviço, nós procuramos conhecer essa criança e saber quais são as demandas dessa criança. Então, a questão de documentação, a questão de saúde, de educação, é dividido entre os profissionais esse trabalho, né? Então, providencia a transferência escolar da criança, outro profissional providencia a documentação dessa criança, né? E o acompanhamento de saúde. Trabalho dedicado de uma equipe de funcionários e voluntários 24 horas por dia. Leila é a responsável pela alimentação da turma. A gente tem um cardápio já montado, eu mesmo preparo, né, o meu cardápio. E cada dia da semana é um alimento, né? Cada dia da semana é uma fruta, cada dia da semana é uma verdura, uma carne, um macarrão, um arroz, feijão. Tem a sobremesa e tem a ceia. Eu preparo desde a comida dos bebês até os adultos. Todos almoçam e jantam aqui. Todo o trabalho humanizado é o amor, né? Então, antes de você enxergar a criança, a gente enxerga a gente, ou melhor, um filho da gente. Eu não quero que maltrate meu filho, eu não vou maltratar o filho dos outros. É assim que a gente pensa. Como as crianças e adolescentes só podem permanecer na casa do pequeno cidadão até completar a maioridade, o objetivo agora é construir uma república, a casa do jovem cidadão. Nós pretendemos abrir essa república onde nós os deixaremos de 18 a 21 anos, desde que eles estejam trabalhando e estudando, para que eles tenham algum tempo, uma oportunidade maior para se prepararem para sair para a vida. A repórter Priscila Silvério está neste momento na rodovia Anhanguera, acompanhando o movimento de volta de quem passou o carnaval nas cidades do interior. Priscila, como é que está a situação do trânsito aqui no sentido da capital? Olá, Mauro, tudo bom? Bom, aqui tá bem tranquilo, viu? A Anhanguera, como vocês podem ver, a situação é bastante tranquila. Essa que você vê agora é o sentido cidades do interior do estado. No outro lado, nós vemos então a pista que vai em direção à capital paulista. Também muito tranquilo. E assim ficaram a maioria das rodovias que ligam a capital ao interior, tranquilas. Bom, segundo a concessionária que administra a rodovia Anhanguera, por aqui passaram nestes dias de feriado de carnaval 993 mil veículos, mais que no ano passado, que no mesmo período chegou a 918 mil. De 0 hora de sexta-feira às 7 horas da manhã de hoje, foram registrados aqui na Anhanguera 111 acidentes, com 63 feridos e uma morte. Já em direção ao litoral paulista, 474 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Na rodovia Mogi-Bertioga, o tráfego agora é intenso. Houve lentidão no período da manhã, mas agora está um pouquinho melhor. Na rodovia Imigrantes, na pista norte, sentido São Paulo, entre os quilômetros 60 e 50, foi registrada lentidão por causa do excesso de veículos na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Os carros estão liberados do rodízio hoje. E o expediente, na maioria das empresas e nas instituições públicas, já voltou agora ao meio-dia. Então, bancos, Poupa Tempo, Procon, Detran, os sacolões públicos já voltaram às suas atividades, assim também como as AMAs, especialidades e as UBSs. As unidades do Correio também estão em funcionamento. Apenas uma permanece fechada durante o dia, uma que fica na zona norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha, na Avenida Parada Pinto. Os shoppings também vão funcionar em horário diferenciado. As lojas abrem a partir das 2 da tarde. Mauro. Obrigado pelas informações. Priscila, então, um bom retorno a todos, sempre respeitando a sinalização e os limites de velocidade nas estradas. Agora vamos falar da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Em São Paulo, o dia começa ensolarado. Existe a possibilidade de chuva mais tarde. A temperatura chega aos 30 graus. Em Campinas, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 29 graus. Em São José dos Campos, sol entre nuvens e o tempo fica fechado com risco de chuva. A máxima alcança os 31 graus. Em Sorocaba, o sol aparece com chance de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem atingir os 32 graus.
Em Ribeirão Preto, sol entre nuvens e risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura atinge a marca de 31 graus. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Assembleia. Leitor no celular ajuda o visitante a se localizar aqui no prédio da Assembleia Legislativa. A gente volta já. Quem já esteve aqui no prédio da Assembleia Legislativa sabe como é fácil se perder em meio a tantos corredores, salas, plenários. Mas agora um leitor no celular vai te levar sem erro até onde você quer chegar. São 6 andares oficiais, 17 elevadores, 2 entradas sociais, uma de funcionários e mais uma outra privativa. 3 auditórios, 4 plenários, o maior deles, o Juscelino Kubitschek, com capacidade para 450 pessoas. O número de gabinetes passa dos 3.000. E se for falar de quantas pessoas trabalham aqui, mais de 7.000. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem ainda 36 mil metros quadrados, o equivalente a 5 campos de futebol. Até deputado das antigas se perde por aqui. Deputado, o senhor está há quantos anos trabalhando aqui na Assembleia? 10. Se eu quisesse ir para o plenário, como é que eu faria? Você pode ir por aqui? Não pode. Subir mais um andar. Sobe um andar para o plenário. Plenário mais um andar. Mais um andar. Pega pelo elevador ou por escada? Tanto faz. Os corredores são amplos e todos com sinalização. Mesmo assim, não é tão difícil de se perder. O Derli que o diga. Quem é que você está procurando aqui na Assembleia Legislativa? O deputado Hélio Nishimoto. Nishimoto. Você sabe qual é o gabinete dele, em que andar que ele está? Não, é isso que eu estou procurando aqui, ver se eu encontro. A boa notícia é que quem vem agora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não precisa mais se preocupar com nada disso. A novidade por aqui está desse lado de cá, olha, o QR Code. A gente pensou em fazer um reforço na sinalização usando essa tecnologia do QR Code, que, uma vez lido pelos smartphones, abre um link com uma página indicando uma rota, né? Um texto, uma sequência de tópicos em textos, indicando o caminho a ser seguido até chegar ao destino. Então aqui todos os gabinetes de deputados estão indicados, todos os gabinetes de lideranças partidárias, da mesa diretora. Até a TV Assembleia. Até a TV Assembleia, porque a gente fez questão de colocar os setores que são mais procurados pela população, né? Então temos a imprensa, que faz credenciamento de jornalistas. O importante é que todos os plenários e todos os auditórios estão roteirizados aqui também. Para usar, basta posicionar a câmera do celular na direção do QR Code, localizado no painel, logo abaixo da fotografia do deputado ou da sala que pretende visitar. As indicações aparecem logo em seguida na tela. Nosso visitante perdido se achou direitinho com a novidade e aprovou. T102 chegando ali e achamos a sala do deputado Hélio Nishimoto do PSDB, a T101. E aí, facilitou esse QR Code para você? Facilita bastante, porque indica, né, até a caminhada por onde você tem que passar para chegar até o local. Para chegar até o local, né? Então funciona mesmo? Funciona. Agora, você sabe como sair da Assembleia? Voltar por onde eu cheguei. O uso de animais vivos para experiência em sala de aula ainda é necessário? Esse foi o tema de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa, iniciativa do deputado Feliciano Filho, do PSC. Perninha, cobaia de experimentos que incluíam o rompimento dos ligamentos do joelho, hoje manca um pouco. Graças a uma decisão judicial, ganhou a liberdade. Sua presença no evento ajuda a chamar a atenção para o tema abordado aqui. A audiência pública debate se há necessidade de manter animais cobaias para o ensino em áreas como a medicina, a odontologia, psicologia e ciências farmacêuticas. Para coibir a prática, atualmente existem no mercado diversos métodos substitutivos, explica Júlia Matera, professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Eu ministro a disciplina de técnica cirúrgica e desde o ano 2000 nós substituímos o uso do animal vivo por cadáveres. Cadáveres esses que são preservados com uma solução e que te permitem a reutilização desse material, né? Porque cadáver também é difícil de você conseguir um cadáver de origem ética,
né? Ético, o que quer dizer? Esse animal morreu naturalmente ou foi eutanasiado por alguma doença incurável? E seu dono, né, deu a permissão para utilizá-lo para ensino ou para pesquisa. Júlia foi premiada em um concurso internacional sobre métodos substitutivos ao uso de animais no ensino. Você tem meios digitais na atualidade que te permitem, desde aprendizado da anatomia, fisiologia, farmacologia, anestesiologia, a área de cirurgia, existem materiais que foram criados, né, que te permitem o treinamento de sutura, de incisão. A iniciativa da audiência pública é do deputado Feliciano Filho, do PSC, autor de diversas leis de proteção aos animais, entre elas a que acabou com as chamadas carrocinhas e consequente extermínio de animais. O intuito desse projeto de lei agora é até melhorar todo o aspecto na área da educação. Para ter uma ideia, Estados Unidos só tem 4 universidades que fazem isso, a Europa não tem mais, quer dizer, o Brasil precisa acordar para isso, porque existem abusos, né? A FAPESP, se eu ter uma ideia, a partir do momento que a FAPESP passou a cobrar pelo uso das cobaias, a utilização de cobaias caiu em 80%, ou seja, estão banalizando a vida dos animais. Então não tem essa necessidade. Então essa audiência pública, as pessoas que debaterão aqui serão técnicos, os melhores técnicos do Brasil no setor de veterinária, de medicina, né, para mostrar que não há essa necessidade. E a outra parte são juristas, né, terão um juiz de direito, enfim, para mostrar a questão da criminalização. Nós temos tido aí várias faculdades de medicina veterinária, ou seja, estadual, particular, que o Ministério Público já está rastreando aqui em São Paulo, o GECAP, mas temos outras também em outros locais do Estado, que diretores estão respondendo criminalmente por isso, porque desde que haja método substitutivo, o procedimento está proibido por lei, né? O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Então, isso será bom para todos, porque isso vai também fazer com que... Porque os alunos que praticam isso acabam desensibilizando os alunos, né? Então, nós vamos mostrar nessa audiência pública o nosso interesse, que não há mais essa necessidade. E até os técnicos defendem ao contrário, né? Que a utilização de métodos substitutivos aprimora muito mais o aluno, além de humanizá-lo. Vamos falar mais um pouco sobre a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica meio fechado, vai lá, vai e volta, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura pode chegar aos 33 graus. Em São José do Rio Preto, o dia começa ensolarado. Existe a possibilidade de chuva rápida. A temperatura alcança os 31 graus. Em Mogi das Cruzes, amanhã começa ensolarada e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 29 graus. Em Piracicaba, o dia começa com sol e pode chover mais tarde. A temperatura alcança os 32 graus. Veja a seguir, nestes dias de muito calor, é importante tomar cuidado com a exposição ao sol. A gente volta já já. Nesses dias de muito calor, é importante tomar cuidado com a exposição ao sol. O uso de protetor solar é indispensável para proteger a saúde e também aproveitar bem o verão. O verão vai oficialmente até o dia 19 de março e os cuidados para evitar a exposição excessiva da pele ao sol são importantes. Utiliza filtro solar sempre? Sim, sempre que posso. E hoje usou? Hoje não. Não usa filtro solar? Muito difícil. Por quê? Eu acho que eu não tenho costume, não peguei o hábito de usar e não uso. Utilizou hoje? Utilizei. E aí, repassa ou usa uma vez só? Eu passei uma vez só. Não esqueça nunca de repassar, né? Precisamos repassar a cada 2 ou 3 horas, dependendo do fator de proteção solar. Escolher um protetor solar de amplo espectro é fundamental, então que ali tenha proteção para UVA, UVB, para infrared e também ele pode ter multifuncionalidade. Então, um paciente com melasma, por exemplo, ele pode associar a um protetor com uma tonalização de base para ajudar a ter uma proteção física desse melasma, dessa mancha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 8 em cada 10 brasileiros não utilizam de forma correta o filtro solar. A dermatologista Bel Takemoto explica que todo o corpo precisa ser protegido.
Acho que uma bela dica é um investimento numa roupa com fotoproteção UV. Né? Às vezes essas pessoas suam muito, né, no trabalho, e a roupa ela já vem com uma fotoproteção. Então é só colocar a roupa, fotoproteger as outras áreas que estiverem expostas e nunca esquecer. Então dorso de mãos, região de orelha, nuca, né, dorso dos pés se eventualmente estiver exposto. Mas é uma dica interessante. Proteger o lábio é um exagero? Não, muito pelo contrário. Proteger o lábio é fundamental. Aqui é uma mucosa muito fina no lábio e a gente pode, qualquer fotodano pode desenvolver queratose actínica, carcinoma espinocelular, e que são cânceres que a gente tem uma certa dificuldade, geralmente são cirúrgicos e são intervenções grandes. Então a prevenção é sempre o melhor remédio. O chamado FPS, fator de proteção solar, encontrado nos filtros solares, é uma relação de tempo e não de proteção direta, explica a dermatologista. A gente tem uma continha básica aí para fazer. Essa conta básica é pegar a dose eritematosa mínima, que é o tempo médio de 4 a 5 minutos que cada pessoa começa a ficar vermelha quando se expõe ao sol, multiplicado pelo fator de proteção solar. O filtro solar precisa ser aplicado inclusive em dias frios e nublados. Além de ajudar na estética do corpo, ao preservar a pele, mais importante ainda é evitar o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Aquela feridinha vermelha que tem o desconforto, faz casquinha, parece que nunca sara, que você sempre está futucando, sempre está coçando, se está vermelha, se sangra, se está crescendo, procure o dermatologista o mais breve possível. Com mais de 15 salas para visitação, o Museu do Futebol é uma boa opção para um divertido passeio com as crianças. Seu Amarildo veio por influência da filha. Trouxe também o filho e mais um monte de gente. Vim eu, meu filho, minha filha, minha esposa e mais uns colegas de Santa Catarina. Então ela veio uma primeira vez a sua filha e agora ela trouxe a turma toda. Trouxe a turma toda. O que o senhor está achando? Muito bom, vale a pena. Aqui é um lugar ideal para relembrar tantos momentos bons vividos pelo povo brasileiro, apaixonado por futebol. Nós estamos aqui na sala onde conta a história de todas as Copas do Mundo, através de estruturas como esta aqui. E eu vou contar para vocês por que a estrutura é daquela forma. Aqui, ó, tem uma maquete representando a estrutura de ferro presente na sala. Ela é inspirada no formato de um troféu. Claro, o que todo mundo quer trazer para casa numa Copa do Mundo. Aqui, este totem, por exemplo, ele conta toda a história da Copa do Mundo de 58 e também destaca fatos marcantes da história do Brasil e do mundo desde 54. Como o discurso do líder negro norte-americano Martin Luther King em Washington em 1957. De todos os mundiais, tem uma pequena retrospectiva de 4 anos em fotos e vídeos. Entre tantas atrações, seu André resolveu jogar com os filhos André e Hector, de 17 e 13 anos. A gente vai montando várias histórias dentro de uma própria história. É um negócio interessante que ele interage com as pessoas, a gente fica montando e tentando descobrir qual vai ser a história no futuro, qual que é a história que a gente vai se adequar a ela ali. E tem algum vencedor nisso aí? Não, é só cultura. Mostra até o começo, né, o porquê dos times, e mostrou lá, falou um pouquinho da história do Corinthians, né, time nosso aqui da família, mostrou lendas, né, lenda urbana da Angola, e aquela história ela perguntou pra mim assim que eu terminei o jogo: depois que você fez aqui, quantas histórias tem? Tinha 4 histórias no mesmo lugar com poucas perguntas, e você descobre um monte ali com um pouco daquelas cartas. Um jogo simples daquele você aprende pra caramba. Vai recomendar para as pessoas virem aqui? Para os meus amigos, familiares, pessoas que têm o sonho de visitar aqui para aprender e conhecer mais um pouquinho da história do nosso futebol brasileiro. São 15 salas com objetos, áudios, vídeos, um passeio sensorial dividido em 3 partes principais: história, emoção e diversão. Tudo para agradar filhos, pais e até avós, como seu Décio, que veio trazer o pequeno Lorenzo, de 3 anos. Da boca do neto, só se entende uma palavra. Já o avô provocou em todos nós uma viagem no tempo. 58 eles ficaram pelo rádio o jogo, não tinha televisão. E aqui tem as imagens, né? Exatamente.
muito gostoso ver isso. Às vezes você nem sabia de onde que a bola estava e quem que estava atacando. Às vezes com um barulho, tudo, você não conseguia distinguir se era o Brasil que marcou o gol ou se era outro time que marcou o gol. E aí as imagens daquela época que o senhor só ouvia no rádio, tá vendo aqui agora? Ah, sim. É diferente. E é gostoso de rever isso daí. Todo mundo gosta e aproveita. O Museu do Futebol é para todos os clubes, todos os times, todos os torcedores e todas as idades também. Crianças adoram, mas os idosos também gostam muito, porque a gente trabalha o futebol com uma memória afetiva. O que você guarda do futebol é o mais importante. Como você lembra de determinado jogo é o mais importante. Isso a exposição do museu traz muito forte, por isso que agrada tanta gente. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de futebol e nunca foram ao estádio. Veja agora um pouco mais sobre a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o dia começa ensolarado e mais tarde existe a possibilidade de chuva rápida. A máxima pode atingir os 30 graus. Em Bauru, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura chega aos 31 graus. Em Limeira, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a previsão de pancadas de chuva também que podem ocorrer à tarde e à noite. A máxima atinge os 31 graus. Em Marília, dia ensolarado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 29 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. E a gente volta amanhã, quinta-feira. Combinado? Tchau. Até lá.